Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É uma alegria tê-los conosco novamente em mais uma reflexão da Palavra de Deus. Com uma alegria muito grande vamos refleti-la, uma vez que a Palavra de Deus é para nós alimento, é para nós lâmpada para o nosso caminho, para a nossa caminhada, é orientação para as nossas decisões, é força para enfrentarmos os desafios que nós trazemos em nossa alma e com aqueles que estão em nossa volta. A palavra de Deus é para nós uma bênção, uma graça. E é ela que nós vamos refletir hoje, de forma especial. Hoje ela se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir, nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz: certamente haveis de ouvir e jamais entendereis. Certamente haveis de enxergar e jamais vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível. E eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, como disse inicialmente, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Olha, Deus não criou este mundo que nós vivemos aqui. Deus criou as árvores, o mar, a constelação, a terra e todas as coisas que nela há. Mas Deus não criou o mundo, ou seja, este mundo que está aqui. Este mundo corrompido, ferido, machucado, cheio de pecado, de escuridão, de ódio. Deus não criou essas coisas, de morte, de assassinato, de mentiras, de corrupção. Deus não criou este mundo. Deus criou um mundo cheio de amor, de bondade, de misericórdia. Deus criou um mundo de solidariedade, de vida, de paz, de alegria, de felicidade, de saúde. Por causa da má escolha do homem, do abuso de sua liberdade, o homem rompeu com Deus, virou as costas para Deus, e a morte, o pecado, a corrupção, o pecado com todas as suas consequências, entrou no mundo, contra a vontade de Deus. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da nossa fé. Porque é Ele quem nos leva ao Pai. Ele é o caminho verdadeiro da vida. É Ele que nos leva ao Pai. É Ele que une a terra ao céu, o humano ao divino. Ele é o centro da nossa vida. Ele é o Senhor. Aqui na terra não há outro nome pelo qual sejamos salvos. Somente pelo nome de Jesus, como está em Atos 4. Queridos irmãos, mas é interessante que Jesus, quando esteve na terra, falava de parábolas. Falava em parábolas. E fazia com que os seus discípulos as conhecessem, ou seja, explicava as parábolas para os seus discípulos.
Mas nem todo mundo compreendia o que Jesus dizia. Jesus não explicava minuciosamente a todas as pessoas, como narra a palavra, o Evangelho que nós acabamos de proclamar. E por quê? Para deixar para nós o seguinte ensinamento: que se nós estamos longe do caminho de Deus, se nós estamos longe da verdade, se nós não aproximamos de Deus, nós não conseguiremos jamais entender, compreender a vontade do Senhor. Só entende a palavra de Deus quem está perto dele. Só entende as verdades do Evangelho quem caminha com Jesus Cristo. Somente aquele que está com o coração batendo no compasso com o coração de Deus. Somente aquele que está lutando contra as suas próprias más inclinações, lutando contra os seus vícios e buscando adquirir virtude e a graça de Deus. Somente aquele que está lutando neste mundo contra a correnteza para ir ao encontro de Deus é que consegue entender a palavra dele, meus irmãos. Tem pessoas que querem se tornar doutores, conhecedores da verdade para ir fazer a sua escolha. Não! Nós escolhemos Deus porque Ele é o Criador, o Salvador, porque Ele com o Seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo reina pelos séculos dos séculos. Nós precisamos de Deus, não do meu jeito e nem do seu jeito, a minha maneira ou a sua maneira. Nós precisamos de Deus, de viver a vida que Ele propõe para nós, de buscar restaurar em nossa alma, pela graça dEle, buscar restaurar em nossa alma a verdadeira amizade com Deus, nos tornar amigos, reaprender a amá-lo, buscar fazer a vontade dEle. Essas coisas, só quando nós buscamos estar perto dEle, é que a gente vai entendendo, é que a visão da gente vai ampliando, é que a inteligência vai abrindo. Não se ensina e nem se aprende essas coisas em faculdades. Essas coisas se aprendem na Igreja Católica Apostólica Romana. Essas verdades a gente aprende com o joelho no chão, com o coração no altar. Essas coisas nós aprendemos sobre Deus caminhando com Ele. Nós aprendemos com Deus ouvindo a mãe que Ele deixou para nós, que é a Santa Igreja. Sabe, meu irmão e minha irmã, o problema do mundo é que alguém disse que a verdade tem várias facetas. Alguém disse que a sua verdade é diferente da minha verdade. Não, só há uma verdade. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E quem recebeu o depósito da fé? Quem foi que recebeu, meu irmão e minha irmã, a verdade direta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e teve a responsabilidade de comunicá-la ao mundo, senão os apóstolos? Por isso nós, católicos apostólicos romanos, a nossa fé é fundamentada na doutrina dos apóstolos, que foi dada diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo de ser católico, porque a Igreja Católica detém a verdade. Porque a ela foi dada a autoridade de ligar e desligar. A ela foi dada as chaves do céu, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Se você quer conhecer as verdades de nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade que cura, que liberta, que transforma uma vida. Não estou falando de cura física somente, não estou falando de sinais e prodígios somente, porque os maiores sinais e prodígios a Igreja Católica Apostólica Romana experimentou em sua vida, em sua história, em 2000 anos de história. Para nós entendermos as coisas de Deus, meu irmão e minha irmã, é necessário que a gente esteja perto dele e é do jeito dele. Aí a gente tem que abrir mão do nosso orgulho, abrir mão do nosso intelecto, abrir mão das nossas razões e dos nossos motivos, abrir mão das nossas ideologias e filosofias e abraçar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria e de vida. Senhor Jesus Cristo, nós invocamos o Teu nome e o Teu sangue sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o mundo cristão.
Pedimos o batismo no Espírito Santo, Senhor. A efusão do Espírito Santo com todo o poder e com toda a força. E pedimos, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, aquela que estava no cenáculo intercedendo, para que o seu esposo, o Divino Espírito Santo, viesse sobre os apóstolos e inaugurasse a igreja. Tudo isso nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família e até o próximo encontro, se Deus quiser.